Olá a todos, professor Bruno Ranieri aqui, e nesse vídeo vou mostrar a vocês como acionar uma lâmpada dessa aqui, de 12 volts 35 watts de farol de moto, através de um Arduino, utilizando como intermediário um transistor de potência e um resistor. Então nesse vídeo eu vou ensinar a escolher o transistor adequado e a calcular o resistor ideal. Então, vamos lá! Então, inicialmente eu quero falar um pouco sobre o transistor que nós utilizaremos, que é um transistor do tipo BJT, transistor de junção bipolar. É um transistor que possui 3 terminais, tá? Conhecidos como base, coletor e emissor. Há 2 tipos, NPN e PNP. Vamos trabalhar aqui com o tipo NPN. E vamos montar a configuração de emissor comum, porque nessa configuração eu vou fazer com que o transistor funcione como chave. É isso que eu quero. Quando eu aciono através do Arduino, ele liga a lâmpada, e quando eu jogo 0 para o Arduino, desliga a lâmpada. É uma chave, 0 ou 1, 2 estados. A configuração básica é essa aqui. Emissor comum, por quê? Porque o emissor ele é conectado a um ponto comum, a essa fonte e a essa fonte de alimentação. São 2 fontes que podem ser distintas. A tensão na base vem de uma fonte e a do coletor vem da outra. Aqui no coletor é onde eu coloco a carga. Esse resistor aí representa a minha carga, que pode ser qualquer tipo de carga. Pode ser uma lâmpada, pode ser um resistor, pode ser um motor. E aqui na base eu tenho um resistor que vai limitar e controlar a corrente do coletor. Então a corrente da base controla a corrente do coletor. Ou seja, quando eu aumento a corrente da base, eu também aumento a corrente do coletor. Só que isso não é infinitamente. Chega a um ponto que é a saturação, onde a corrente da base pode aumentar, a do coletor não aumenta mais. Então vamos trabalhar no modo de saturação desse circuito aqui. Antes de mostrar esse modo, é importante que nós lembremos dessas equações bem aqui. Ó. A primeira equação diz que a corrente do coletor é igual à corrente da base vezes o ganho do transistor, que é o beta-CC, ou HFE, como é conhecido nos datasheets. Então, a corrente da base controla a do coletor, e a razão entre elas é o beta. A corrente da base ela pode ser calculada, ela pode ser especificada como sendo a tensão na fonte da base, VBB, menos a tensão entre base e emissor. Se isso for um diodo comum, gira em torno de 0,7 volts. E se for um Darlington, por volta de 1,4 volts. Aqui é uma junção de silício. Dividido pelo resistor da base. Lei de Ohm, né? Corrente igual a tensão sobre resistência. Então, se eu calcular um resistor RB que produz uma corrente IB, e essa corrente IB vai se jogar aqui na base para controlar um coletor, eu tenho uma corrente no coletor. Ou seja, no fim das contas, o RB acaba controlando o IC, uma vez que o meu VBB não muda, ou é 5 ou é 0, que é o nosso caso aqui do Arduino. Por último, a potência dissipada por esse transistor é a tensão entre coletor e emissor, VCE, vezes a corrente do coletor. As 2 situações que eu quero que o transistor funcione, saturação e corte. Saturação é quando eu ligo a minha carga, ou seja, a corrente do coletor é a máxima solicitada pela carga, é nessa região bem aqui. Ó. E o meu VCE, ele é 0 idealmente. Quer dizer que é como se eu ligasse esse ponto a esse. Uma chave fechada. Se o VCE é 0, toda a tensão está em cima da carga. A corrente máxima exigida pela carga é enviada, então eu ligo o meu circuito. Para isso eu tenho que colocar uma corrente na base o suficiente para saturar ele. Próxima situação é quando eu não jogo nenhuma corrente na base. Então a corrente no coletor também é 0. E o meu VCE é máximo, a chave está aberta. Então são essas 2 situações que eu quero que ele funcione, saturação e corte. Então vamos calcular qual é o valor do meu RB e qual o transistor adequado para fazer com que esse meu circuito aqui, que aqui eu vou ter uma lâmpada de 35 watts, e aqui eu tenho um Arduino, eu faça com que ele consiga saturar. Então vamos ao próximo papel aqui. Então, redesenhando aqui o circuito, eu tenho a saída do Arduino, que vai fornecer tensão e corrente para a base do meu transistor, passando por um resistor RB.
eu tenho que conectar tanto o negativo da minha fonte de 12 volts como o negativo do Arduino, é um ponto comum, emissor comum. E aqui no meu resistor do coletor eu tenho justamente a minha lâmpada. Então eu tenho IC e tenho IB. Não sei o valor de C, não sei o valor de IB e também não sei o valor de RB. Eu tenho que descobrir os três aqui. Mas uma coisa eu sei, o IC vai ser a mesma corrente da lâmpada. E eu também sei que há um limite para o IB. E esse limite, inicialmente, é dado pelo próprio Arduino. É a corrente de saída máxima que o Arduino pode fornecer. Então vamos dar uma olhada melhor nesses dois dados aqui. Primeiro, corrente da lâmpada. Eu calculo sabendo que a tensão da lâmpada é 12 volts e que a potência dela é 35 watts. Pela lei aqui das potências, tá? P é igual a U vezes I, então I é igual a P sobre U. Então a corrente é 2,92 amperes. Essa corrente é a mesma corrente IC. A corrente máxima que o Arduino pode fornecer, de acordo com o datasheet dele, é de 40 mA. Então essa é a corrente máxima para IB. Eu não preciso chegar a 40 mA, nem devo chegar a 40 mA. Mas é o valor máximo permitido. Sabendo o máximo valor de IC e o máximo valor de IB, eu calculo qual seria o valor mínimo que o beta-CC do transistor deveria ter. Qual o ganho mínimo que ele pode fornecer para que essa corrente possa controlar essa corrente. O beta é igual a coletor sobre base. Então, o transistor deve ter um HFE, ou um beta-CC, de pelo menos 73. Qual transistor eu vou escolher? Eu vou escolher o transistor baseado nisso e baseado nisso, que são os principais dados que vão diferenciar dos transistores. Então, eu vou escolher o transistor TIP 122. Por quê? Porque ele possui uma corrente do coletor maior do que 2,92 amperes, tá? O dele é 5 amperes. E ele possui um HFE maior do que 73. O dele é 1000, é um transistor Darlington. Então, eu acabei de escolher o transistor baseado nisso aqui. Claro, também tem outros detalhes a se observar. A tensão, por exemplo, de alimentação. Mas a tensão de 12 volts é muito baixa e muitos transistores conseguem suportar tranquilamente, tá? O TIP é uma tensão bem maior do que isso. Agora vamos finalmente calcular qual o valor de RB para esse circuito. Vamos à próxima folha. Então, relembrando que nós calculamos o valor de IC, 2,92 amperes, o ganho, beta-CC ou HFE, que é 1000. Vamos ter que descobrir a corrente da base agora. Ah, mas não era 40? 40 seria o valor máximo, tá? Eu vou descobrir uma nova corrente da base que seja o suficiente que, através desse ganho, consiga chegar nessa corrente do coletor. Então, eu vou calcular qual o valor mínimo de IB aqui. E vou calcular depois o valor de RB. Então, inicialmente, vamos calcular o valor de IB. É o IC sobre beta-CC. 2,92 sobre 1000, que dá 2,92 miliamperes. O valor de RB, VBB menos VBE. O VBB é 5 volts. Por que 5 volts? Porque é a tensão de saída do Arduino. Ou ele joga 5, ou ele joga 0. 5 menos 1,4. 1,4 porque é um transistor Darlington. O VBE não é 0,7, é 1,4. Dividido pela corrente da base. Então, o valor de RB é de 1.232 ohms. Lembrando que esse é o valor máximo para RB. Porque se eu baixar o RB, a minha corrente da base aumenta. E isso é bom, porque eu garanto ainda mais que o transistor esteja saturado, tá? Então, um valor de, no máximo, 1.232 ohms resolve meu problema e leva o transistor à saturação e a carga fica com 2,92 amperes. Então, em saturação, o que é que nós temos? Anteriormente eu falei que em saturação o VCE chega a 0 volts, mas isso é teórico, tá? Como nós vemos aqui no manual desse componente, do datasheet, do TIP 122, o VCE dele, para a nossa situação, de corrente de mais ou menos 3 amperes, chega até 2 volts no máximo, tá? Então ele não vai ser 0. Então vamos ter que calcular qual a potência que ele vai dissipar. Então a potência que ele vai dissipar é VCE vezes IC. Então a potência é, supondo o máximo de VCE, e o valor de IC, 5,84 watts. Por que isso é importante? Porque eu posso calcular qual a temperatura que esse transistor assumiria. Temperatura da junção do transistor, eu vou calcular, conhecendo a temperatura ambiente, tá? Estamos em Fortaleza, 30 graus aqui ao ar livre. Qual que é a resistência térmica entre a junção e o ambiente, que de acordo com o manual é 62,5 graus Celsius por watt.
e qual a potência dissipada que eu acabei de calcular. Então joguei aqui na equação, tá? A temperatura da junção, a temperatura ambiente, mais a resistência térmica, vezes a potência dissipada. Fazendo isso, eu descubro que o meu transistor chegaria a uma temperatura de mais ou menos 395 graus, que é muito superior à temperatura máxima que a junção suporta. Em outras palavras, eu vou precisar ter um dissipador de calor, ele é essencial. Sem um dissipador, a temperatura vai chegar a um valor muito absurdo. Talvez não chegue a isso, uma vez que a potência dissipada dele leva em consideração o VCE. E o VCE talvez não chegue a 2, já que é o valor máximo. Ainda assim, ele vai chegar a um valor que talvez seja superior a isso. Então, usar um dissipador de calor vai ser essencial aqui. Entendido? Vamos agora ver a simulação desse circuito que a gente calculou agora há pouco. Então, eu estou aqui utilizando o Multisim, que é um software para simulação de circuitos eletrônicos. Eu montei o mesmo circuito ali, o chip 122, a lâmpada aqui de 12 volts, tá? 12 volts, 35 watts de potência. Coloquei também o valor aqui do resistor à base, 1232 ohms. E agora eu vou dar o play. Vamos ver o que é que nós temos aqui de dados, de informações. Primeira informação, ele fala que a corrente é 2,71 amperes do coletor. Nós calculamos uma corrente de 2,92 amperes. Então, foi aproximado. Isso porque, como o transistor aqui está em saturação, o VCE não vai para zero. O nosso VCE aqui está de 0,83 volts. Então, não chegou aos 2, como é o máximo do manual, mas também não está a zero. A corrente aqui do coletor, melhor, a corrente aqui da base está de 2,73 mA. Nós calculamos 2,92 mA. Isso porque a gente levou em consideração que essa tensão VBE era de 1,4, quando na verdade era de 1,64 volts. Então, apesar dos pesares, os cálculos deram valores muito aproximados dos valores aqui da simulação. Então agora eu vou modificar o valor desse resistor aqui, porque é o que eu tenho na vida real. Vou colocar o valor de 1K. Vamos verificar o que vai dar aqui de correntes e tensões. E depois a gente parte para montar na prática. Então, você vê que não mudou muita coisa, tá? As tensões continuam praticamente as mesmas aqui, ó. As correntes também mudaram muito pouco, tá? A corrente deu uma leve aumentada aqui, obviamente, porque eu baixei aqui a resistência, né? Mas no coletor, a corrente praticamente aqui não variou. Então, é esse circuito dessa maneira que a gente vai montar na prática. Vamos conferir o resultado que a gente mediu na vida real com o resultado que está aqui nessa simulação. Então, vamos à prática agora. Então, aqui está o circuito montado. Temos aqui o Arduino. Temos aqui o botão para ligar e desligar a saída, que está conectado ao resistor de 1 kΩ, ao transistor chip 122, com o seu não muito pequeno dissipador de calor, não tinha outro menor, coloquei esse aqui mesmo. E aqui está a lâmpada de 35 watts a 12 volts. Quando eu pressiono o botão, a lâmpada acende, e ela tem um brilho muito intenso, e quando eu pressiono mais uma vez, ela apaga. Então vamos medir aqui algumas tensões e comparar com o valor da simulação. Então, vou colocar aqui o multímetro na escala de tensão. Inicialmente eu quero medir a tensão aqui no barramento. Então o barramento aqui está dando 12,09 volts com a lâmpada apagada. Quando eu ligo a lâmpada vai forçar um pouco a fonte e a tensão há de cair um pouco. Então 11,66, o que é normal. A fonte cai um pouco a tensão quando exige uma corrente muito absurda. Bora medir agora qual que é a tensão VCE com o transistor saturado. Então o coletor é o centro, o emissor é a ponta direita desse transistor, é o terceiro pino. Então vou medir aqui, vou ligar, e vou medir a tensão aqui entre o emissor e o coletor. Vou tentar mostrar para vocês, está aqui, ó, 1,041 volts, que é um pouco maior do que o valor simulado, que era 0,8 volts, e menor do que o valor máximo, que é 2 volts. Vamos medir agora qual que é a tensão entre base e emissor, VBE. Então, de acordo com a simulação, a tensão era para dar 1,64. Bora medir aqui quanto é que vai dar essa tensão na prática. Vamos ligar aqui. Então, base é o pino número 1 e o emissor é o pino número 3. Então, aqui está dando 1,67. O que era para dar 1,64 na simulação, ou seja, o valor está muito próximo do simulado.
Então é isso, aqui nós fizemos toda a etapa de dimensionamento do circuito, cálculo, simulação e teste. Espero que tenham entendido, que tenha ficado muito claro para vocês. Espero que vocês agora consigam fazer isso para qualquer carga no projeto de vocês aí. Então se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, tá? Se gostaram do conteúdo, recomendem também para alguns amigos de vocês que tenham interesse nesse tipo de material. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!